Hoje estou aqui com a Pamela Castro, uma artista que eu admiro muito. Fazia tempo que a gente estava tentando marcar esse encontro, mas eu queria só que você contasse um pouquinho, Pamela, da onde que você vem. Eu estava estudando um pouco da sua história, vi um pouco da sua relação com o grafite, com o piche, dessa você é catapultada basicamente para o mundo das artes contemporâneas, né, que é um mundo muito maluco. Eu queria que você contasse um pouco aí, quando você começou a fazer arte, quando você entende que você virou artista e como que foi esse momento que você entrou numa galeria tão importante quanto a Luiz Estrela. Dentro da minha casa eu sempre fui considerada artista desde pequenininha mesmo, né? Que eu sempre ficava lá desenhando. Crianças desenham, né? Só que tem um momento que se abandona. Como minha mãe me via como artista, ela estimulou. Então, com 9 anos eu já estudava desenho, pintura. Com 17 eu já estava na Escola de Belas Artes, né? Então foi uma trajetória assim muito tranquila. Não teve esse momento da virada, né? Entendi. E daí a história de você começar a trabalhar na rua com seus amigos, grafiteiros, era uma coisa mais de diversão ou você já tinha essa intenção de se apresentar também como artista oficialmente? Naquela época não existia isso. Eu comecei pichando e a pichação não tinha nada a ver com arte. Era uma forma de eu me enturmar ali com a galera mesmo, né? E aí eu peguei esse momento que surgiu o grafite no Rio, né? Eu comecei a fazer uns grafites e aí foi quando realmente aquele esquema da pichação começou a ter um diálogo ali com a outra coisa que eu fazia, que era a arte. Eu entendi que você começou a se interessar muito pela interação com as pessoas, não é? Então, enquanto você estava lá trabalhando, você discutia com elas e isso daí começou a transformar um pouco sua forma de ver seu próprio trabalho. É isso mesmo? Porque quando eu estava fazendo grafite na rua, né, que teve um momento que eu só fazia grafite na rua, eu percebi que eu comecei a me interessar menos pela imagem que eu deixava na parede e muito mais por essa relação do meu corpo, que é feminino, né? É nessa cidade, todos os perigos, as coisas boas, a relação com as pessoas, né? Então isso tudo passou a me interessar mais. Aí foi quando eu percebi, até por conta da Daniela Labra, que eu conheci ela nesse período, eu percebi que eu estava fazendo era muito mais performance do que o grafite em si, porque eu filmava tudo da rua, né? Trabalhava muito com internet também, desde sempre. Então, o meu trabalho, ele tomou um outro caráter, diferente daquele grafite deixado na parede. Sim. E acho muito bonita também a relação que você tem com as mulheres, né? Por você já ter passado por algumas complicações, e daí tem a história da Lei Maria da Penha, onde você também convidava as pessoas para saberem sobre aquele assunto também. Mas essa abertura que você cria com as pessoas, se vê também, a gente consegue encontrar no Vigília, né? Que são esses retratos que você cria. E você estava me contando aqui que essas pessoas retratadas ficam aqui no ateliê, no estúdio, bastante tempo, até que a intimidade ela aconteça, né? Queria saber assim um pouco o que você tenta passar com esses retratos, né? Porque os retratos são complicados às vezes no mercado e você hoje no Brasil muito provavelmente é uma das poucas figuras que eu penso que retrata. Sim. E que esses retratos são tão reais, né? Sim. O que você quer mostrar com esses retratos? Eu acho que o retrato ele é uma memória da minha relação com a pessoa, né? Eu costumo até dizer que não tem o retrato bom ou o retrato ruim, né? Quando você entende que o processo é a arte em si. Eu acho que essa conexão pessoal que é desenvolvida no encontro, que é a verdadeira parte importante daquele trabalho de arte. E o retrato ele passa a ser uma memória daquele acontecimento. Então, se eu estava bem, se eu estava para baixo, a pessoa ela estava calada, estava falando muito, ela pulava, ela não conseguia ficar sentada. Isso tudo vai se refletir no trabalho final. Eu acho que isso que é especial assim que eu gosto do trabalho que eu faço. As galerias, elas têm o papel assim de procurar artistas, né? Elas têm que renovar o programa, encontrar artistas interessantes, pesquisas interessantes. Como foi que você foi cair numa galeria? Você já criava, já tinha laços com algumas instituições, você já tinha exposto seu trabalho em alguns grandes museus, você tinha relação com alguns curadores? Como que foi que aconteceu esse link com o mercado? Bom,
apesar de eu não estar nesse mercado, nesse circuito, vamos dizer, com A maior, né? Eu sempre fui artista, como eu falei. Minha primeira exposição foi no Sesc, no ano de 2000. Nossa, eu tinha, tipo, 19 anos, né? Então, eu já produzia arte, né? Como grafiteira, eu já fazia um circuito internacional muito grande, né? E quando eu fiz essa transição, né, de começar a botar energia nesse suporte mais tradicional, na performance, eu criei um círculo dentro das artes muito grande. Então, eu conhecia os galeristas todos, os gestores, os curadores. Eu comecei a participar de muita exposição. Teve um momento que eu já estava trabalhando, eu já tinha exposto em algumas galerias grandes, então estava um momento mesmo de escolher qual lugar que eu iria, né? Porque eu acho que isso influencia muito no futuro, né? E como eu sempre tive interesse nesse trabalho, que apesar de muito bonito, muito colorido, os retratos, as flores e tudo mais, tem um arcabouço ali conceitual muito grande, eu achei que realmente a Luísa era a galeria ideal para mim. E por isso eu acabei aceitando o convite quando ele veio. Aqui na entrada do ateliê, gente, eu acabei entrando pela porta lateral, que a gente passa pelo NAMI, né? Foi pela ONG. Pela ONG, exatamente. Quero que você conte um pouquinho, mas eu vi que você tem lá uma coleção, né? Sim. E eu queria que você, de repente, me falasse alguns artistas que você gosta muito, pode ser artistas mais importantes, consagrados, mas também alguns nomes de artistas jovens que têm te chamado sua atenção e que às vezes você gostaria de ter na coleção. Então, porque eu acho que como artista, faz parte você amar muito a arte e com isso amar muito a arte dos outros artistas. Sim. E por isso que eu tenho a coleção, né? Algumas obras são da ONG, da Rede NAMI, outras são minhas que eu comprei. No final vai tudo para a organização mesmo, né? E troco muito trabalho também. Você viu que tem a Rosana Paulino, sim, maravilhosa, a Isso Heracto, essa galera que eu gosto muito, né? E tem os artistas jovens também, que a gente acredita. Inclusive, muitos dos trabalhos que estão lá, artistas que hoje já são muito conhecidos, até caros, né? Vamos dizer assim, na época não eram, né? Sim, porque eu acreditei naquele trabalho. Por exemplo, o primeiro Vogue do Elian é meu, né? Nossa. Tá na coleção. A primeira bichinha da Liz Paraíso tá na minha coleção. Então, são artistas que eu olhei e falei assim, nossa, que dá uma coisa, que bonito, né, o trabalho. E acreditei ali, né? Que incrível. Olha só, gente, se vocês quiserem dica, eu venho aqui no ateliê. Não, eu sempre digo, se eu não fosse artista, eu ia dar uma ótima advisor. Olha só, esse é o artista empresário, isso é ótimo também. Eu falo que todo artista tem que ser meio empresário. Que legal. E você quer falar um pouquinho da ONG? A Rede NAMI, quando eu tinha 24 anos, eu sofri violência doméstica no meu primeiro casamento, né? Foi bem triste. Não existia a Lei Maria da Penha, nada aconteceu com esse meu companheiro, né? E aí eu comecei a fazer grafite, comecei a usar esse grafite para promover a Lei Maria da Penha quando ela foi lançada 2 anos depois dessa minha passagem, né? Para que todas as mulheres soubessem que agora elas podiam contar com alguma coisa, que a realidade era diferente, que antes bater em mulher era como se fosse um direito do marido, né? Tinha esse entendimento. E eu acho que depois de quase 20 anos, né, 2006, 20 anos de Lei Maria da Penha, a percepção da população mudou bastante, graças não só ao trabalho da minha ONG, mas de toda essa mulherada, toda a sociedade civil, as ações do governo também, para mostrar que nenhuma mulher merece apanhar. Perfeito. Né? Acho muito incrível esse momento do mundo que a gente está vivendo. Finalmente, existe lei para proteger as mulheres, lei para proteger outras minorias, né? E no mundo das artes, a gente tem visto também inserção e reconhecimento, né, de muitas mulheres, ou artistas pretos, ou artistas autodidatas. E eu reparei que lá embaixo você tem um trabalho das Guerrilla Girls, né? Que foi um dos primeiros trabalhos, assim, de um grupo de mulheres que estavam lá brigando pelo Eu conheci elas, né? Até vi sem máscara, sabia? Vai!
Eu não acredito. É. Aonde? É porque eu fiz o Frestas, né? Aí na época deu um bafafá lá com um grafite meu, e elas até falaram desse grafite no MASP, então eu tive a oportunidade de jantar com elas, né? Foi muito legal. Ai, que massa. Eu acho que o mais legal é que quando você é uma artista e o seu trabalho começa a se ampliar, é você ter a possibilidade de conhecer os outros artistas que você é fã, né? Sim. Eu acho que é o mais legal. E tem algum projeto aí que você tá programando, que está para acontecer, um projeto grandioso, algum sonho? Eu acho que o próximo projeto, estou lançando aqui de primeira mão para você, que vai ser divulgado hoje, né? Eu abro exposição dia 14 de março na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Então, é uma exposição novinha, vai ter a série Expurgo, que o pessoal não conhece, é uma série que eu faço desde 2019, mas a galera não conhece, então vai poder conferir na exposição. Eu acho que sonho, eu acho que é viver dignamente, né? Ver os outros viverem dignamente, eu acho que vai para muito além da arte. É lógico que na minha vida é a arte que me propicia isso, né? Mas na vida das outras pessoas, eu acho que eu posso contribuir. Por isso que eu tenho a Redinamic, né? Que é minha ONG, para contribuir enquanto cidadã.